Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado aí pelo comitê e pela organização do evento por ter aceito a minha apresentação. Bom, a motivação principal dessa apresentação aqui para vocês, só para a gente falar um pouquinho do porquê que a gente sugeriu falar de novo sobre isso, eu contei pelo menos 5 apresentações sobre ataque de negação de serviço, ou algum tipo de estratégia, ou alguma coisa nos GTRs e GTS, enfim. Qual a motivação? A gente ainda nota muita dúvida, tanto nas listas de GTR, caiu, enfim, do que fazer. Então o pessoal entra na lista e fala, putz, eu estou recebendo um ataque e o que eu vou fazer? Né? Se você não pensou nisso antes, infelizmente não vai dar para fazer nada. Então, a ideia dessa apresentação é mostrar um pouco do que precisa ser feito antes, quando você está planejando ter algum sistema online, colocar alguma coisa online. O que você precisa, qual é a motivação? Né? O que você precisa fazer para ter um sistema que fique 100% online? Tá? Mais ou menos respondendo aquela pergunta, né? Quando Noé construiu a arca, né, antes da chuva, bem antes. Tá? Então, só para falar um pouco da agenda, a gente vai fazer uma introdução, né, como sempre, não muito demorada, porque é um assunto que eu acho que a grande maioria já conhece. Quais são os tipos de ataque e o que a gente vai falar aqui, nesse caso. Um pouco de planejamento, como detectar e contramedida. Tá? Então, o que é um ataque de negação de serviço? Quando há uma tentativa de indisponibilizar um recurso. Né? Normalmente, essa tentativa é feita com sucesso, né, na maioria dos casos, aí, e impossibilita que um usuário, um cliente, um serviço seja acessível aí via internet, consiga acessar alguma coisa. Tá? E aí, há muito tempo atrás, a gente teve a versão 2.0 do ataque de negação de serviço, que é o ataque de negação de serviço distribuído, que é o foco aqui da nossa apresentação também, tá? Que é comumente conhecido como DDoS. Tá? Ou seja, a gente tem um serviço lá, o meu servidor.com.br, ele está lá, os meus usuários estão acessando, e, de repente, um atacante resolve inundar esse servidor com requisições, com algum tipo com banda, com pacotes por segundo. A gente vai ver um pouco melhor disso um pouco mais para frente. Eu queria mostrar uns exemplos primeiro, né, e como que isso evoluiu ao longo da história. Tá? Então, lá em 2006, quando eu ainda tinha cabelo, a gente tinha ataques de 100 megabits por segundo que indisponibilizavam os recursos de algum serviço, alguma coisa. Então, a gente vê aqui um simples ataque aqui de 100 megabits, algo em torno de 100 mil pacotes por segundo, e você vê que o serviço aqui ficou fora do ar, né, nesse momento. Né, você tem uma perda de conectividade aí dos seus clientes. Tá? Mais para frente, 5 anos depois, quase 5 anos depois, a gente já vê um crescimento expressivo no tamanho dos ataques. Eu estou falando, isso aqui são coisas que aconteceram em redes brasileiras, coisas que aconteceram nas empresas que eu tive contato. Tá? Então, é algo bem próximo da gente, não é nada pego da internet, né, vamos dizer assim. E a gente vê um ataque um pouco maior, né, com mais de 1 GB de banda. Então, nessa época aqui, a gente está falando ainda no momento em que as interfaces de 10 GB não eram tão comuns, então acabava indisponibilizando aí, consumindo toda a banda disponível aí, desse serviço. E aí, mais para frente, avançando um pouquinho mais, a gente tem agora quase que comumente, e vocês vão ver o que eu quero dizer com comumente daqui a pouco, esses ataques que consomem 100% da banda, independentemente de ser 10, 100 GB, etc. Então, mas falando, eu vou exemplificar aqui já, existem ataques que parecem que são invisíveis. Né? Então, aqui tem um ataque, parece
está parecendo invisível aí, mas se a gente olhar em relação à quantidade de pacotes por segundo, a gente vê que, em relação à banda, não tem tanto... você não nota o ataque, mas em relação à quantidade de pacotes por segundo, sim. E isso também causa indisponibilidade. Tá? Que tipo de indisponibilidade? Na mídia, a gente vê aí grandes provedores, enfim, grandes data centers, grandes redes, Tier 1, etc. A própria Cloudflare, que esteve aqui ontem, já publicou muito sobre isso, e que acabam disponibilizando o serviço para o usuário final. Tá? Esse caso da UltraDNS, eu queria até destacar que alguns clientes nossos reclamaram que a nossa internet estava fora, porque o Expedia, porque o Netflix não estava acessível nesse momento que estava acontecendo esse ataque. Então, assim, ele é quase como um problema de saúde pública, né? Quando algum provedor ou algum agente da internet está sofrendo um ataque, ele disponibiliza o serviço, inclusive, para os seus clientes. Tá? Bom, e como que o mercado vê isso? Né? Então, aqui eu reuni um pouco do que consegui encontrar na internet, não é muito difícil, em relação à quantidade de ataques que acontecem diariamente, observados de um ponto de vista aqui do Simroom. A Neustar publica alguns webinars, reports, etc., também reportando quanto as empresas recebem ataque, e se é uma vez, né, no caso aqui, se são várias vezes, enfim, qual que é a porcentagem das empresas que continuam recebendo ataque. E da onde esses ataques vêm, a partir de um reporte da Akamai. Isso aqui é interessante, para a gente, principalmente, porque a grande maioria dos ataques, eles são originados fora do Brasil. E é isso que a gente tem observado do nosso ponto de vista também. Tá? E isso nos ajuda a tomar algumas decisões em relação a como se proteger dos ataques. Isso aqui, só como curiosidade, existem vários desses mapas aí disponíveis, né, em relação, eles mostram meio que real time a partir de alguma base de dados, quais são os ataques que estão acontecendo, e a gente vai falar de protocolos, etc., que aparecem aqui, são esses protocolos mesmo que são os mais usados, enfim, que dá para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. E aí, um dia comum na vida de um administrador de rede, só desconsiderem aqui as falhas, né, que isso aqui é falha de coleta. Esse CACT aqui ele já não está tão... ele já é um pouco antigo, já tem uns 5 anos. Mas, tirando isso, a gente conta uns 10 ataques de negação de serviço. Eu não sanitizei aqui, nesse caso, a data, para vocês verem que eu poderia ter pego qualquer data. Isso aqui é dessa semana. Tá? Então, isso acontece, para a gente vê isso como algo muito comum, e quem não se preparar para isso está ferrado. Esses dias rolou na rede aí algumas questões a respeito de, eu vou hospedar um servidor de games, né? Que isso implica, né? Então, quais são os principais alvos? Primeiro, games. Segundo, jogos. Terceiro, jogos online. Quarto, internet, tecnologia, lojas virtuais e serviços financeiros. É isso que a gente tem observado, e nessa proporção. Tá? Então, mais ou menos 50% dos ataques que a gente recebe são para servidores de jogos. Muitos deles que a gente tem contato é devido a interesse financeiro. Né? Então, a pessoa, o dono do site, ele agenda um DOS contra ele mesmo. Né? Então, ele vai lá e agenda um momento em que quem estiver ganhando vai ter algum benefício financeiro. Então, naquele momento, aquele site vai ser atacado, vamos dizer assim. Quais são os tipos de ataque aí, que eu estou falando? Né? A gente tem os mais visíveis versus os menos visíveis. Então, assim, como eu mostrei lá atrás, existem alguns ataques de banda que são muito visíveis. Você olha a banda, você vai lá, olha o seu link e vê que você está recebendo um ataque. E existem os menos visíveis, mas não menos problemáticos, vamos dizer assim, que são aqueles que
exploram alguma vulnerabilidade ou que indisponibilizam um recurso, por exemplo, a taxa de pacotes por segundo que a sua interface consegue encaminhar. Tá? Bom, a gente tem os ataques de consumo de banda, né, ou capacidade de interface, e aí destaque para reflexão, que eu vou falar um pouquinho mais. Né, e a gente tem consumo de recursos, né, então, de algum sistema ou do próprio protocolo. Então, se você está implementando alguma coisa, se você está fazendo um baseline, a gente tem muito isso, né? A gente tem, eu recebo muito baseline de muitas empresas de segurança, do que fazer, etc. E ainda recebo para desabilitar o charging do roteador Cisco, eu recebo coisas antigas e coisas novas raramente eu recebo, tá? E é uma crítica mesmo. A gente precisa se atualizar em relação a isso. Tá? Eu não vou me estender nisso daqui, existem milhares de apresentações sobre isso, o Google é seu amigo. Tá? Falar de um caso especial aqui, que é DDoS por Bitcoin, que foi comentado pela Arbor recentemente na Nanog. Agora, recentemente, há uma discussão sobre isso, e ele é real e acontece nas redes brasileiras também. Tá? A gente tem visto isso. Os ataques de reflexão, então, atenção aos principais protocolos. Né? A gente tem o que seria um ataque de reflexão primeiro? Né? Vamos lá. Um atacante ele envia 40 bytes para uma máquina comprometida ou aberta ou qualquer coisa que valha, e ela envia 556 vezes mais informação para um destino que está sendo atacado. Tá? Então, dependendo do protocolo que você estiver recebendo o ataque, vamos dizer assim, dependendo de como for a boa ou má configuração da rede como um todo, vai influenciar na capacidade dos ataques aí que vão chegar até você. Teve uma apresentação interessante sobre isso ontem no GTER, tá? A primeira apresentação de ontem. Enfim, a gente vê que o tratamento, né, BCP38, né, o IP Address Spoofing, que preveniria muitos desses ataques, ainda acontece, o pessoal ainda tem, vamos dizer assim, restrições, né, ou medo, ou não sei o quê, para implementar esse tipo de medida que preveniria muito desses ataques de reflexão. Tá? Não tudo, mas pelo menos um pouco mais. E aí, uma coisa que eu queria destacar é a questão dos baselines. Eu falei sobre isso, mas não só dos baselines, daquilo que você recebe do fabricante. Né? O fabricante, tem muita gente que ainda, tem muito fabricante que ainda está deixando protocolos escondidos, né? Tipo o SSDP, por exemplo, habilitado em equipamento. E muita gente que não vai lá e simplesmente desabilita isso. Tá? É feio, pessoal, fazer isso. Vamos lá. E aí, o planejamento para quando você vai disponibilizar algum serviço na internet, você vai colocar algum serviço no ar, o que você tem que fazer? Tá? Bom, beleza, eu vou colocar um Firewall, né? Vou colocar um Firewall porque eu tenho um servidor, eu vou subir um site lá. Legal. Então, é a botnet versus o seu Firewall versus o seu servidor. Tá? A capacidade da botnet, não preciso dizer, milhares, o seu servidor, o seu Firewall é um só. Tá? Às vezes um cluster, alguma coisa. Então, primeira coisa, identificar os serviços mais críticos. A gente vê muita gente que coloca um web server no ar e esquece do DNS, por exemplo. Tá? Então, DNS é crítico para você chegar num web server, para o seu usuário conseguir te encontrar. Tá? Então, é importante identificar todos os serviços críticos que fazem parte do seu serviço, daquilo que você está disponibilizando para o usuário final. Tá? Distribuir o controle de acesso. O que eu quero dizer com isso? Não dá para você colocar um firewall e falar assim, não, eu estou seguro. Né? Eu vejo muito isso. Isso não
não é segurança, né? Não tem como fazer dessa forma. Então, você tem que ter um planejamento para alguns determinados ataques, eu vou barrar no Fire, alguns determinados ataques eu vou ter que conversar com o meu provedor, que eu vou falar no próximo slide. Tá? Daqui 2 slides. E uma coisa que é importante, eu vejo muito, conversando com alguns clientes, conversando com a comunidade, que são desenvolvidos sistemas e eles parecem que são monolíticos, pesados, difíceis de expandir, difíceis de crescerem. Então, assim, hoje, onde se fala em cloud, né, tá na moda isso daí, eu acho que é importante ter o pensamento de desenvolver toda a arquitetura do sistema de forma elástica ou distribuída. Então, já pensar nisso quando você está começando, mas já pensar em distribuir. E o que eu quero distribuir é qualquer coisa, né? Que eu coloquei aqui como dividir para conquistar. Se você vai usar Ncast, hoje em dia tem gente na internet que diz usar Ncast para TCP muito bem, parece que está funcionando muito bem já. Ao contratar alguma CDN ou construir a sua própria CDN, usar algum tipo de Global Server Load Balance, ou seja, distribuir em data centers diferentes a sua aplicação, etc. Tá. Bom, uma coisa importante, né, para quem está planejando, ou é um prestador de serviço, ou é um provedor de acesso, ou é uma empresa de telecom. Então, como planejar o endereçamento IP pensando com essa questão em mente, né? Eu vou receber ataque de DDoS fatalmente, e o que eu preciso fazer? Então, separar as alocações de endereço de infraestrutura de clientes e serviços. Tá? Muito importante isso. E eu não vejo isso acontecendo na maioria das vezes. Tá? Alocar clientes e serviços especiais em diferentes blocos /24. Tá? Então, isso parece... eu quis destacar isso porque para a pessoa de rede isso é muito simples. Né? Quando a gente está falando de internet, a gente consegue manobrar até /24, vamos dizer assim. Menos que /24, o mais específico que o /24, vai ficar difícil. Então, se você vai subir algum serviço, vai subir duas páginas, 2 sites, né, um site com 2 IPs, etc. Use blocos /24 diferentes, isso vai te ajudar no futuro. Tá? Isso já é usado há muito tempo. Eu coloquei aqui, não é nem bem uma recomendação, mas isso para DNS já deveria ser usado. E eu pensei, deixa eu olhar então como é que tá os sites do Alexa 500. Né? Eu peguei 440 websites do Brasil, né, top 500 Brasil, porque, na verdade, eu peguei as zonas, né, não os websites. Aí tem alguns CNAMEs aí no meio que eu descartei, né, então acabou ficando 440. E a gente vê que 8,41% possui todos os servidores DNS autoritativos em um mesmo bloco /24. Tá? A gente está falando dos 500 sites mais acessados do Brasil, teoricamente, segundo essa Alexa aqui. Tá? Seja ela quem for. Assim, eu acho isso muito ruim, né? Porque se são os 500 maiores, deveriam ser os que estão mais preparados, os que, vamos dizer assim, têm maior preocupação em relação à visibilidade na rede, a disponibilidade daquele serviço. Enfim, deveria estar um pouco melhor, mas não está. Bom, e aí eu vou contratar um link de trânsito, seja eu uma operadora, seja eu um site, seja eu um usuário, eu vou contratar um link de trânsito, o que eu preciso avaliar, o que eu preciso fazer antes de contratar esse link, né? O que o meu fornecedor precisa me ajudar. Tá? Então, assim, existem modalidades de on-demand, ou seja, você pode contratar um link de 100 MB e que ele vai até 1 GB, por exemplo. Então, lembrar disso na hora de fazer essa contratação. Lembrar que existe a modalidade de 95% e que se você fizer isso, já que você recebe muito ataque, isso pode te salvar um bom dinheiro no final do mês. Tá? É obrigatório ter communities de black hole. E aí eu queria abrir uma discussão também aqui em relação a peering. A gente vê muitos ASNs que fazem peering, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, que não oferecem, não permitem que seja feita community de black hole, que você anuncie uma community de black hole para bloquear algum ataque de DOS.
eu acho isso ruim, porque a gente tem visto ataques vindo por peering, né? Mesmo normalmente a gente fala, os ataques estão vindo por trânsito, então peering, a rede é mais restrita, etc. Não, principalmente quando você faz peering com... e aí estou falando especificamente com as operadoras de telecom, talvez não seja 100% do fórum que está aqui, mas a gente tem visto ataques vindo por peering, de dentro de redes de Tier 1, Tier 2 da internet. Tá? Então, assim, é importante isso. Tá? Se você tiver como controlar os anúncios, communities de BGP que permitam que você controle os anúncios, vai te ajudar ainda mais a ter manobras que te ajudem a se livrar, vamos dizer assim, a resolver os problemas de ataque de ligação do serviço, distribuído, no caso. Eu tenho notícias de que algumas empresas, mesmo que não tenham efetivamente grandes redes, etc., têm acordos comerciais para bloquear protocolos indesejáveis. Então, com uma operadora de trânsito. Então, mesmo que não tenha um firewall, mesmo que não tenha um contrato específico, né, um produto de prateleira da operadora, a operadora vai lá e, mediante muitas vezes algum tipo de pagamento, ela faz algum bloqueio. Por exemplo, o meu site não pode ser, não recebe UDP, por exemplo, tá? Que é um dos protocolos mais utilizados para isso, para ataques. E aí um ponto de atenção, né? A gente vê algumas operadoras oferecendo trânsito no PTT Metro, né, no IXBR, ou em outros pontos de troca de tráfego, e é importante ter formas de separar esse tráfego quando a gente está falando de ataque, já que o peering vai ser muito importante quando você for aplicar alguma contramedida. O que eu quero dizer com isso? Né? Você vai receber a maior parte do ataque via trânsito, e o peering vai te ajudar a ficar no ar. Então, se você tem um peering, né, se você tem uma conexão direta com uma outra operadora, você vai conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Pelo menos os usuários dessa operadora a qual você tem peering vai sobreviver, vai conseguir acessar o seu site, etc. Tá? Isso é importante, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Equipamentos, né? Quando a gente vai avaliar, quando a gente vai planejar os equipamentos, eu vi muito roteador de $500 mil conectado em switch de $3 mil. Tá? Então, a capacidade é muito diferente. Então, não dá para você esperar que a capacidade de todo o ambiente seja igual se você investiu de forma errada. Então, pensar na estrutura como um todo. Tá? Desde o princípio, né? Porque depois fica difícil mudar a estrutura. Tá? Ter atenção especial para capacidade tanto de banda, né, de bits por segundo, quanto de pacotes por segundo. Tá? É isso que eu às vezes converso com o pessoal de segurança e eles não sabem, por exemplo, que tem licença do firewall ou tem licença daquele appliance anti-DDoS que só vai até 3 milhões de pacotes por segundo, por exemplo. E a gente está recebendo um ataque de 4 milhões e aí ele vai cair. Tá? Ajuste de parâmetros default, né? Desabilitar serviços que não são utilizados. Sim, existem muitos ainda que não desabilitam serviços que não são utilizados. Tá? Importante ajustar os limites do plano de controle. Eu estou colocando 2 exemplos aí, mas pode ser muita coisa. Tá? Então, acho que a grande maioria aí dos equipamentos que a gente tem nas operadoras hoje, Cisco, Juniper, a gente tem MikroTik também, eu sei. Mas ter formas de controlar, né? No Cisco, Control Plane Policy, o Juniper chama isso de DDoS Protection na família MX. Então, assim, você tem que ter uma atenção especial para ajustar isso. Tá? Parâmetros de número máximo de conexões, tanto em balanceador quanto em firewall, etc. Muitas vezes, vou analisar algum problema de DDoS, encontro um firewall que está com o número máximo, um checkpoint lá, que está com parâmetro default, 25 mil conexões, ele está recebendo mais que isso, ele está até bem configurado, mas chega em 25 mil conexões, ele começa a
dropar as novas conexões. Você vai subir um serviço, você vai subir um servidor, lembre-se, você tem que olhar, você tem vários cores hoje, você tem vários tipos de interface de rede, então você tem que configurar o NIC Affinity direito para cada um dos cores, etc. E isso depende do sistema operacional, depende do flavor de Linux que você está usando, se a placa de rede suporta isso. Então, é importante se atentar a esses detalhes quando você vai montar algum sistema e disponibilizar ele na internet. Esses pequenos detalhes fazem muita diferença. Tá? E eu coloquei uma apresentação que eu encontrei que reúne um pouco dessas informações aí para várias plataformas. Tá? Fica de recomendação aí. Tá? Bom, depois que você se planejou, né, você montou seu sistema, montou seu provedor, montou seu site, e aí está lá, você vai querer detectar. E como que você vai detectar? Né? Você só pode detectar aquilo que você pode ver. Né? E aí tem uma gama muito grande de ferramentas. Né? Então, eu não vou citar cada uma delas aqui, mas não vou exemplificar cada uma delas, mas eu queria deixar aqui registrado. Né? Você precisa monitorar internamente, então você precisa ter as monitorações, e normalmente eu vejo, nas implantações que eu acompanhei, eu vejo pessoas preocupadas com CPU e memória, e banda, e esquecem de alguns parâmetros, por exemplo, roteadores mais complexos, eles têm line cards que têm CPU e que precisam ser monitorados da mesma forma que a CPU original, a CPU que está fazendo o control plane, tem uma CPU lá no data plane, precisa monitorar ela também. Existem limites de hardware, então que precisam, cada vez que você vai fazer vai implantar um ambiente, você precisa saber quais são os limites que você está trabalhando e para você ajustar essa monitoração, tá? Número de sessões para um serviço, taxa de novas conexões, isso é muito importante quando você está subindo alguma coisa. Então, ainda vejo gente monitorando banda e achando que tem uma monitoração decente. E essa aqui eu peguei do Rubens, lá da apresentação dele. Ainda é legal monitorar o SYN Received, né, da sua apresentação de 10 anos atrás. Bom, depois que você tem a visibilidade interna, é legal você saber se de fora para dentro você está sendo acessado. Né, qual que foi o impacto de um possível DDoS na sua estrutura. Então, aí eu coloquei alguns exemplos, alguns deles com free, né, o Uptime Robot, StatusCake tem planos free, que você consegue monitorar muita coisa. E alguns deles mais avançados, como o ThousandEyes, por exemplo, que é bem legal para monitoração de rede, por exemplo. Mas é pago. Tá. A visibilidade do tráfego, né, lá em 2005, os gráficos que eu mostrei para vocês, eles eram feitos com o Cflow e FlowScan, que é uma ferramenta muito boa, mas que já está há muito tempo sem atualização. Então, o pessoal tem usado, tenho visto, né, até fico feliz de ver que tem o NF100, por exemplo, o pessoal anda utilizando isso ainda e é o que está funcionando e está bom. Tá? Então, eu coloquei algumas coisas até que o pessoal discutiu na lista para ficar como um roteiro aqui, para você monitorar, ter visibilidade do tráfego em si, tá? E não só do que está acontecendo na rede, né, dos seus ativos. Existem alguns pagos, com trial, por exemplo, como o Plixter Scrutinizer, que recomendo, quem não tem nada, por exemplo, testar. Tá? Para que você vai ter a visibilidade da rede? Para acumular conhecimento. Né? E como já foi dito aqui, conhecimento vai te dar a frequência dos ataques, ele vai te dar os alvos preferidos, ele vai te dar os protocolos mais utilizados pelos usuários e pelos atacantes. E isso vai permitir que você construa depois regras para bloquear ou não aquilo que está te machucando. Quanto maior o conhecimento da rede e dos serviços utilizados, maiores serão as opções de contramedida disponíveis. Isso é fato. Tá? Bom, quando o ataque é menor que a banda disponível, você vai lá, aplica uma ACL disponível nos melhores equipamentos do ramo, né? Uma ACL, um controle de banda, alguma com QoS e pode estar resolvido. Tá?
Quando a gente está falando de ataques mais elaborados, que têm taxas de pacotes por segundo diferenciadas, existem algumas plataformas, como eu coloquei aqui como exemplo, o Cisco 6880, que é uma evolução aí, talvez do 6500, que já permite que você faça controle por pacote por segundo, por exemplo. E é um feature request que a gente fez para a Juniper MX também. Tá? Quando a gente está falando de ataque, a gente tem que ter, às vezes eu vejo o pessoal falando, pô, mas não dá para eu bloquear a porta 80, não tenho, a porta 80 é o meu serviço, como que eu vou bloquear isso? Tá? Então, muitas vezes a gente está recebendo ataques com pacotes muito grandes, mas as minhas requisições dos meus usuários, lá que eu acumulei no conhecimento, né, que eu monitorei, elas são pacotes pequenos dos usuários, pacotes grandes do meu ataque. Então, eu começo a olhar isso e começo a ver, pô, talvez eu possa usar o FlowSpec para bloquear só os pacotes grandes, baseado em tamanho de pacote. Tá? Essa é uma estratégia interessante aí para alguns tipos de ataques que são difíceis de bloquear. Tá? Tem algumas estratégias, né, de mitigação out of band, ou seja, você pegar o tráfego e jogar ele para uma outra caixa, né, um proxy de alta capacidade ou um appliance que vai fazer bloqueio por GeoIP, por assinatura de tráfego, etc. Tá? A gente usa algumas dessas estratégias também dentro da rede do UOL. E algumas dessas estratégias elas estão disponíveis para os nossos clientes também através de contratação de serviço específico. Tá? Então, por isso, seja amigo do seu provedor. Tá? Por quê? Porque se a banda for maior, se a banda do ataque for maior do que a sua banda disponível, você vai ter que aumentar a banda, né, que normalmente não é muito desejável, ou bloquear 100% do acesso ao seu site, ao seu serviço. Tá? A Black Hole, né, muito conhecida, já falada nesse fórum várias vezes, né, ela salva a rede e mata um IP, ou vários. Né? A gente vê ataques que são dirigidos para vários endereços IP, então, quando a gente aplica uma Black Hole, a gente acaba matando o serviço, acaba indisponibilizando, acaba ajudando o atacante a indisponibilizar o serviço que tá no ar. O que tem de interessante aqui? Né? É que quanto maior a quantidade de peering, ou seja, ou você, como provedor, ou o seu provedor, você sendo um cliente de um data center, de um provedor de serviço, estiver conectado, quanto melhor você estiver conectado, menor vai ser o impacto dos ataques quando você colocar algum tipo de black hole. E a importância de peering vai aparecer em vários lugares aqui. Se a banda for maior, você vai precisar usar um clean pipe. E aí eu cito alguns exemplos, a gente já testou alguns desses. Para quando você é um provedor de conteúdo, o GRE funciona muito bem. Quando você está usando um clean pipe, um provedor externo para filtrar o tráfego para você. Quando você é um provedor de serviço, que você tem usuários, aí fica um pouco ruim, tá? Por causa do MTU. Tá? E, mais uma vez, quando você está usando um clean pipe, quando você está divergindo o tráfego para um outro data center, por exemplo, de um fornecedor, para fazer essa limpeza, mais uma vez aparece a importância do peering. Então, se você tem peering local, por exemplo, os seus usuários que estão próximos de você conseguem acessar esse conteúdo, o seu atacante vai acessar o data center remoto do seu fornecedor, por exemplo. A única estratégia que funciona, né, para, vamos dizer assim, quase que 100% dos ataques é distribuir o alvo do ataque. Então, é isso que a infraestrutura de DNS que a gente tem hoje faz. Ncast, por exemplo, é distribuir com Global Server Load Balance, é distribuir contratando uma CDN ou construindo a sua própria CDN. Tá? E se você quiser, a gente já pensou isso dentro da empresa lá, colocar um POP na China. E parece que é isso que algumas empresas estão fazendo, né? Porque é de lá que vem a maioria dos ataques. Então, se você recebe muito ataque, talvez colocar um POP na China seja algo, ou subir o seu serviço num cloud na China seja algo muito bom. Tá? Eu acho que eu estourei um pouco o tempo, mas se a gente tiver tempo para algumas dúvidas, algumas discussões. Muito bem. Temos um tempinho aí para comentários, perguntas, que o Rubens tem uma coisa online aí.
Pronto. Gustavo, só um comentário. Assim, você disse que aquilo da minha apresentação era de 10 anos atrás, era de 15 anos atrás. Assim, realmente muita pouca coisa mudou. Eu não queria mencionar a nossa idade aqui, né? Tá ficando velho. E o povo não se emenda, né? Assim, mas o que a gente tem de perguntas remotas aqui, a primeira é do Carlos Márcio. Ele pergunta se o Firehall, né, HOL, é efetivo. O Firehall é um módulo que tem no kernel do Linux desde a versão 3.12. Eu não testei o Firehall. Tá? Eu, particularmente, não testei. Não posso falar. A pergunta do Jordão Afonso é que ele notou que você citou o Norse. Então, ele queria saber se o UOL utiliza Norse, se contribui para o Norse, e se você tem ideia de como é que eles fazem o critério lá de monitoramento no site lá que eles mostram o negócio. Não usamos. Eu citei, na verdade, eu não citei tudo que a gente usa aqui. Eu nem poderia, na verdade. Enfim, a ideia da apresentação era reunir o máximo de informação possível, não só do UOL, mas disponível para a comunidade aí, em geral. Não é algo que nós usamos. Então, a próxima pergunta remota é do Wellison. A pergunta dele é que como o Black Hole ajuda a resolver um problema de DDoS para a rede, mas faz com que o host fique offline para a internet, ou seja, você dá sucesso no ataque que estava sendo tentado. Assim, o que você acha disso? E se existe alguma outra forma de resolver esse tipo de indisponibilidade? Já que, por exemplo, o cara pode espalhar o ataque pelo bloco inteiro. Tá. O que a gente tem feito, na verdade, estratégias um pouco mais avançadas. Conforme o ataque vai ficando mais complexo, a gente vai desenvolvendo algumas estratégias um pouco melhores. Particularmente na rede do UOL, a gente tem peering com um monte de operadoras, e isso permite que a gente faça um black hole específico em algumas operadoras, sem disponibilizar o serviço para a maioria dos usuários. Tá? Então, isso é o que tem salvado, e é por isso que eu falei da importância do peering. Seja ele peering direto, via IXBR, etc. Tá. Oi, bom dia, Gustavo. Eu vi em um dos seus slides que... A instituição e o nome para o registro. Fernando Frediani. Eu vi em um dos seus slides que você recomenda o 95% ou Link Burstable como uma maneira de mitigar, uma das várias maneiras de mitigar DDoS. Eu sou muito favorável a isso, já usei bastante, acho dá muita flexibilidade. E, às vezes, quando eu falo para as pessoas, é só um comentário, não é nenhuma pergunta, mas às vezes, quando eu falo para as pessoas, alguns dizem, poxa, mas e se eu tomar um ataque, eu vou pagar mais no fim do mês, né? E a resposta é sim, você vai pagar mais no fim do mês. E talvez uma coisa que as pessoas precisem pensar a respeito é quanto custaria para eu estar pagando um serviço anti-DOS, ou quanto custaria se eu tivesse todo o meu site indisponível porque está saturando o meu link no ataque. Então, acho entre as várias maneiras de se combater DOS, essa eu acho que é uma muito válida. E eu vejo que aqui no Brasil, apesar de ter disponível em muitos provedores de trânsito, muita gente talvez nem saiba ainda que isso está disponível, que as pessoas podem comprar link nessa modalidade em vez do tradicional link flat. Obrigado. Obrigado pelo comentário. É esse o objetivo mesmo da apresentação. Muito bem, estamos em cima da hora. Vamos agradecer, Gustavo. Muito boa apresentação. Obrigado.